seus planos para sustentabilidade, visto que aqui no estado de São Paulo a gente está passando por várias queimadas e aqui na cidade de São Paulo nós estamos vendo essa poluição muito forte nesses últimos dias. Queria saber quais são as propostas do senhor, se o senhor tem alguma proposta, até porque o empresariado normalmente não tem muito essa defesa sustentável. Queria saber do senhor o que o senhor tem de propostas em relação à sustentabilidade, se o senhor pretende cumprir essa Agenda 2030 até o fim do ano. Quem que você conhece que é empresário que não defende isso? Quando você fala isso? Muitos. Fala um aí, pelo menos. Empresários. Fala um que não defende isso. Eu só estou fazendo a pergunta, candidato. Não, você fez a pergunta e foi discriminatório na sua pergunta. Você desculpa de falar isso. Você falou que os empresários não defendem isso. Quem é que defende isso? Alguns empresários. Não, fala um pelo menos. É que eu só estou fazendo a pergunta. Não, você está fazendo um ato discriminatório contra os empresários. E aqui ó, a população tem que ouvir o seguinte: empresário é povo. Empresário é alguém que tem CPF e resolveu ter um CNPJ para gerar emprego e gerar renda. Isso é discriminatório com a classe empresarial do Brasil. Aqui na cidade de São Paulo tem 2 milhões e você não responde por eles. Você não é empreendedor. E se você tiver o nome de alguém, a gente trata o nome aqui específico. Eu não admito você falar isso do empresariado de São Paulo. Nós não somos desse jeito. Me desculpa falar isso, você só queria fazer uma pergunta, mas você foi injusto com a classe. Sem problemas. Então vamos lá. Respondendo a pergunta. Já respondi a pergunta, isso não existe na classe empresarial, porque aí foi o maior ponto alto aí. A questão das queimadas, né? A gente precisa do governo do estado agindo, precisa do governo federal que tá mandando bombeiro lá pra Bolívia pra apagar fogo lá, e aqui tá numa situação destruidora. Nós estamos vendo alguém aí, vários atos criminosos incendiar o estado de São Paulo para elevação de preço. A gente sabe que tá acontecendo isso. Aqui na cidade de São Paulo a gente precisa plantar mais árvore. Aqui na cidade de São Paulo a gente precisa de áreas para escoar água, né? Porque quando começar a chover, e espero que chova antes da eleição para enterrar a candidatura e a eleição do Bananinha, porque se chover você vai lembrar que não foi feito nada que deveria ser feito. Aqui a gente precisa limpar centenas de mananciais dentro dessa cidade, e na região metropolitana são milhares. Nós precisamos de colocar energia com o governo do estado para limpar esse esgoto. O plano de universalização do saneamento básico a gente precisa de entregar, porque 40% das periferias não tem saneamento básico. Nós precisamos urgentemente de políticas onde nós, o povo, faz o quê? Ajuda a limpar essa cidade. E com a nossa prefeitura, o nosso jeito inovador, nós vamos fazer isso e vamos cobrar, inclusive. Então, assim, a gente tá com um problema grave na cidade de São Paulo, que é o desleixo. Andando por essa cidade, ela tá 100% cheia de lixo na rua. E o que acontece? Esse lixo começa a ventar, cai no manancial. E vai juntando com o esgoto e com a falta de saneamento. Coisas básicas que a gente precisa fazer numa cidade tão poderosa. Acabou o tempo, 2 minutos. Pode ir, Léo. Candidato, pra gente ficar nesse tema, em novembro de 2023, mais de 1 milhão de pessoas ficaram sem luz aqui na cidade de São Paulo, depois das chuvas, quedas de árvore, enfim. Na época, a prefeitura responsabilizou a Enel, que é a concessionária que distribui energia na capital. Mas há uma questão também que é responsabilidade da prefeitura, que é a poda e manutenção de árvores. Eu queria ouvir do senhor as propostas nesse sentido, para evitar que o povo fique sem luz novamente, e o que a prefeitura, sob o comando do senhor, vai fazer na gestão das árvores. A tecnologia que já funciona, que vai ficar em cima do caminhão de lixo, ou seja, já é um recurso que a gente já usa, vai ter uma câmera, e essa câmera ela vai filmar poda de árvore, né, se está invadindo a fiação de energia, buraco nas ruas, e já registrar a geolocalização disso para que entre numa fila de trabalho para corrigir esse problema. Ou seja, não vai ter um carro a mais, não vai ter uma fila de trabalho a mais. A gente vai implementar a tecnologia no caminhão de lixo, já existe, tá? Imagina o caminhão de lixo seguindo para captar o lixo, filmando dos dois lados da rua, tanto calçada como fiação, poda de árvore e buraco na rua. Sensacional, eu fiquei encantado de ver essa tecnologia. Ela vai ser implementada nas primeiras semanas de 2025. Candidato, o senhor tem, nas últimas pesquisas, o senhor tem liderado entre os eleitores homens, mas ficou em terceiro lugar em relação às mulheres. Isso aconteceu na pesquisa Atlas divulgada nessa semana. O senhor tem ali alguns percalços, inclusive em relação a Tabata Amaral, mas eu queria saber como que o senhor pretende conquistar o voto do público feminino, como o senhor pretende ganhar a confiança desse público, e o senhor acredita que algumas falas em relação à candidata poderiam ter atrapalhado, talvez, os votos desse público? Se for alguma fala em relação à candidata, é só pegar as falas que eu também elevei a Marina, que é uma grande mulher, uma guerreira, ou seja, eu acho que não é isso não. Eu estou liderando no voto cristão, nos evangélicos, eu estou liderando os mais jovens, eu estou liderando os homens. Você queria que eu liderasse tudo? Isso vai acontecer no dia 6, não dá para liderar todos os votos. Agora, eu peço encarecidamente para as mulheres olharem para os candidatos, a forma que os candidatos tratam suas mulheres. O prefeito Ricardo Nunes, por exemplo, tem um boletim de ocorrência de violência doméstica.
E ele está liderando com as mulheres. Eu acho que está faltando dar publicidade para isso. Vocês da imprensa podiam ajudar para que todo mundo saiba que a própria mulher do Ricardo Nunes registrou um boletim de ocorrência de violência doméstica. Aí, olha como eu trato a minha esposa, olha como eu trato a minha mãe, olha como eu trato a minha irmã, minha sobrinha, olha como eu trato a minha filha. É a questão que vocês precisam olhar. Agora, se for por proselitismo, continue do jeito que está. Agora, eu posso ser duro aqui nas palavras, mas eu sou alguém apaixonado por servir e eu sei que o eleitorado feminino está comigo. Isso vai ficar provado a gente vencer nessa eleição. E você que é mulher, eu peço encarecidamente, biologicamente a mulher é mais inteligente que o homem. Eu queria que você usasse essa inteligência para ver quem de verdade pode servir. E eu quero que você, de fato, possa me escolher para isso. Eu quero servir você e sua família. Várias de vocês que são mulheres, hoje estão em casa, às vezes tem seu filho, não tem onde deixar.